bem-vindos ao Alomorph. Bom, hoje não precisa nem de introdução, estamos aqui em loco de novo para falar sobre a língua, a grande língua francesa. Bom, primeiro, o que é a língua francesa? Bom, a língua francesa, né, o francês padrão, é a língua falada aqui em Paris e na região ao redor. E alguns incluem, outros não, outras línguas / dialetos como valão, normando, galo, mas francês é a língua aqui dessa região. E essas línguas todas são línguas d'oïl, né? São classificadas como línguas românicas d'oïl, por causa da palavra que elas usam para dizer sim, em oposição às línguas doc embaixo, mas eu vou falar disso mais pra frente. Aqui na região onde a França, e antigamente era a Gália, moravam os gauleses, que falavam gaulês, que era uma língua céltica, como eu já falei nesse outro vídeo. Aí quando os romanos chegaram, começou o processo de latinização, né? E os gauleses passaram a falar latim. E desse latim com substrato gaulês, começou a surgir pelo menos, o francês. E depois vieram as invasões bárbaras, principalmente dos francos, que também dão nome à França. E assim surgiram essas línguas aqui d'oïl, como eu já disse, pela forma como eles diziam sim. Enquanto as línguas de baixo, como o occitano, é uma língua oc, porque a palavra para sim era oc. E o oïl virou oui. Bom, eu vou falar principalmente da fonologia aqui e da história. Eu até vou falar de alguns outros aspectos aqui, mas muitos eu quero falar em outros vídeos. Bom, o latim falado na Gália foi evoluindo aos poucos e se tornou o que nós chamamos de francês antigo, que por sinal é a primeira língua românica já escrita. Antes era só em latim, né? Na România, tudo que precisava ser escrito era escrito em latim, não é mesmo que as pessoas não falassem mais latim, né? Já falavam as línguas românicas que vieram do latim clássico. E esse considerado o primeiro texto são os juramentos de Estrasburgo, que são em latim, em francês antigo e numa variedade de alemão. Foi escrito em 842, né? Esse alemão é o ripório antigo, né? Uma língua franconiana que deu origem ao ripório moderno lá na Alemanha, mas eu não vou entrar nisso agora. E foi jurado pelos irmãos Carlos, o Calvo, e Luís, o Germânico, por isso que está em duas línguas. Eles são netos do Carlos Magno. E o francês, nessa época, era escrito mais foneticamente, e ele tinha casos. Mas eu já falei mais sobre como eram esses casos do francês antigo nesse vídeo aqui. E o francês, como eu já disse várias vezes, passou por processos fonológicos pesados que erodiram muito o sistema de números, singular, o plural e o de gênero, deixando distinções pequenas comparado às outras línguas românicas. E esses processos também fizeram a escrita do francês ficar bem etimológica. Eles não fazem uma reforma significativa para deixar a escrita fonológica há muito tempo. Então nós temos essa escrita velha. Se nós pegamos lacte, que se desenvolveu quase igual ao nosso, esse k some, né, e deixa esse y, né, no nosso virou leite, e no francês antigo e no lombardo atual virou light, ou light, no lombardo. E esse light se tornou, com a queda desse T e esse ai se tornando E, se tornou lé. Mas essa escrita etimológica nos ajuda, pelo menos a nós que somos falantes de outras línguas românicas, a entender melhor. Então, je bois du lait poderia ser escrito assim, mas felizmente não é para nós falantes de outras línguas românicas. Mas alguns desses sons mudos, entre aspas, no fim das palavras, aparece se a próxima palavra começa com vogal, mas eu vou falar disso mais pra frente. E o francês, que já com a França, né, obviamente sendo a língua da capital, era a língua mais prestigiada, foi também difundida para suas colônias. Então hoje ainda se fala francês também na Guiana Francesa, no Canadá, né, na parte ali do Quebec, e é oficial, por exemplo, em muitas colônias africanas também. Em Mali, não mais, como eu já falei naquele short há muito tempo, porque Mali deixou de ter o francês como língua oficial também. E antes de nós continuarmos, considere se tornar um membro do Alomorph. É isso aí, você pode se tornar um membro do Alomorph e você vai receber essas vantagens dependendo do nível que você escolher. Tem grupo do Alomorph, você pode ajudar a escolher os temas dos vídeos, você vai poder usar esses emojis exclusivos aqui para cada situação. Você também vai receber esses selos aqui que dizem o quanto tempo você está ajudando o canal. Isso é muito importante, ajuda a manter o canal, ajuda o canal a crescer cada vez mais e nós podemos produzir cada vez mais vídeos. Então é isso, vai lá, dá uma olhada nos perks e considere se tornar um membro e ajudar o Alomorph a crescer. Nós temos no francês muitas vogais, inclusive nasais.
E as nasais são diferentes do português, porque são abertas. E na verdade, o francês tem um sistema bem regularzão. Nós temos as frontais não arredondadas, ou seja, são feitas com a parte mais da frente da boca e não tem o lábio arredondado. Então nós temos I, E, em algumas variedades, é distintivo, e A. E essa categoria tem o E nasal. Nós temos também as frontais arredondadas, né, que são praticamente as mesmas das anteriores, mas o lábio faz um círculo, como quando nós fazemos o O ou U. E elas são equivalentes à abertura das anteriores. Então nós temos U, E, e a nasal desse grupo é a A. Então repare que está nesse nível a nasal. Depois nós temos a central, o schwa, que é muito comum, que é o E, que para alguns falantes até se assemelha mais a um E ou a um E. E depois nós temos as vogais posteriores, né, com a parte de trás da boca. Arredondadas U, O e a nasal nesse nível O. E esse grupo não tem a mais aberta, mas essa mais aberta aparece não arredondada. E nós temos o O, que normalmente só é distintivo de A por falantes mais velhos também. Para os mais jovens, esse O e esse A fundiram, mas no Canadá está melhor preservado em chá e chat. Na Bélgica, nessas palavras, o que existe é uma diferença, se vai ser longo ou não. Enfim, tem muita variação. E nós temos o O nasal também. Tem toda uma questão das vogais parisienses mesmo não serem fonologicamente longas, né? Não distinguem significado. Mas algumas delas são foneticamente longas, tipo E, O e as nasais. Mas elas não distinguem significado. E o resto é longo antes de R, V, Z, G. Mas, enfim, isso não é fonologicamente relevante. No Canadá, algumas longas viram até ditongos. Enfim, é muita coisa, como sempre, para colocar num vídeo só. Daria um vídeo todo falando só de vogais. No francês, nós temos 3 semivogais, né? Os glides, os glides, o que é muito pouco comum. Nós temos os equivalentes a I, U e U, que são o IA, o WA e o YA. Super rápido. Esse YA é muito engraçado, porque é como o IA, só que é arredondado. Na Bélgica, não existe esse YA. Depois nós temos as oclusivas P e B, T e D, que no francês acadiano, antes de vogais altas, é dito como ch ou j, exatamente como no português do Brasil. Nós temos também k e g. Depois as nasais nós temos m, n, nha. Nós temos o r famoso, que varia um pouco, né? Em alguns lugares é até dito como um r, em alguns lugares como r. Ou seja, assim como no português tem uma grande variedade de realizações. E existem até algumas geminadas, né? Alguns falantes fazem o r com mais longo, por exemplo, para diferenciar couron de couron. E às vezes também influenciado pela escrita, enfim, é um caos. O L que nós temos é sempre o light L, né? O L normal. Os dark L's viraram U, igual no português do Brasil, como eu já expliquei nesse outro vídeo aqui. Nós temos S, Z, Sh, J, F, V. E no acadiano tem esse R bizarro aqui. Daí, na tonicidade. Ela não é fonológica, ou seja, ela não é relevante para distinguir palavras. Ela não distingue significado, como em outras românicas, né? Em que se nós temos a tônica em um lugar ou em outro, ela muda. No francês, não. Mas no francês, a última sílaba acaba sendo um pouco mais forte que as outras. E nós temos um fenômeno de sande, como no português. Sande é, por exemplo, aqui nessa frasezinha. Os carros e as armas e os varões. Note que esse morfema de plural no final é dito diferente em cada uma das versões. Como eu falo, é os carros, para alguns falantes vai ser os carros, e os carros e as armas e os varões, que alguns vão dizer os varões. Então nós temos S, Z e J, dependendo da variedade e dependendo aqui do contexto, né? Então nós temos esses sistemas no Brasil e em Portugal. Se quiserem mais detalhes, vejam esse vídeo aqui sobre os chiados. Em francês acontece uma coisa interessante, que é justamente aquilo que eu falei das consoantes mais mudas. Por exemplo, pegamos esse adjetivo grand. Se eu digo grande leão, é o grand lion. Grand lion. Mas se eu digo o grande homem, grand homme. Grand homme. Ou seja, as consoantes finais que não são ditas normalmente, digamos assim, são ditas quando há uma vogal a seguir. Tem algumas particularidades aqui e ali, mas a ideia é essa.
Outra coisa interessante é o passado, como em outras línguas românicas, mas não no português, né, com o verbo haver, ou no caso, avoir. Eu bebi, em francês, é j'ai bu. Compare com o espanhol, é bebido, apesar de que o espanhol pode fazer como o português também. Italiano, ho bevuto. Vêneto, go bevesto, o bevuo. E as marcações de gênero e de número são um pouco fracas, a conjugação também é até. Por exemplo, a palavra para amigo, ami, e o plural é ami. Eles são idênticos. O segundo, se ocorrer liaison, ou seja, se a próxima palavra começar com uma vogal, dá para diferenciar porque vai ter um z no final, não é? Mas a princípio, isoladas, elas são iguais. Mas, como no alemão, o artigo diferencia se é singular ou se é plural. Então nós temos l'ami comparado a les amis. Ou seja, no francês nós temos o le, que é o artigo masculino, o la, né, mantido por pressão, e o le, ou les, né, se tiver liaison, ou seja, essa sande, essa ligação com o próximo som. Outra coisa interessante é o pas, que é essa dupla negação do francês, né? Que é muito comum em outras línguas, como eu já falei aqui nesse vídeo sobre o ciclo de Jespersen. Por que acontece essa ligação dupla? O que é mais interessante no francês é que esse pas vem da palavra passo. E ele vem de expressões do tipo, eu não ando mais um passo. E esse passo gramaticalizou. Então em francês, je ne parle pas français, eu não falo um passo de francês. Em Vêneto, por exemplo, que gramaticalizou foi a palavra migalha, né? Em Vêneto se diria, eu não falo uma migalha. Ou seja, a palavra passo foi gramaticalizada para ser uma palavra de negação. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, se segue também o Holomorph nas redes sociais, se inscreve no canal aí embaixo para você receber notificação de quando sair vídeo novo. Aliás, você tem que ativar o sininho para receber a notificação. Considere se tornar um membro no canal e, é claro, comente qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa. E como sempre, salve!